Bem-vindo ao canal Clevinho dos Concursos. Hoje nós vamos estudar os homônimos e os parônimos. Denotação é o significado literal, objetivo e direto de uma palavra, como encontrado em dicionários. Na frase João nasceu com um coração doente, essa palavra coração está no sentido literal, ou seja, no sentido denotativo. Coração, nesse sentido, trata-se de um órgão do corpo humano. Conotação é o significado subjetivo, figurado ou simbólico, atribuído às palavras em determinado contexto. Na frase João é uma pessoa que possui um grande coração, tem um sentido diferente do coração da frase anterior. Nesse caso aqui, grande coração significa que esse João é uma pessoa boa. Verifica-se que denotação é exatamente o contrário de conotação. Enquanto em denotação o sentido é literal, em conotação ele é subjetivo. Em denotação ele é objetivo, em conotação é figurado. E ele é direto em denotação, enquanto em conotação ele é simbólico. Homônimos são denominados homônimos, do grego homos, que significa igual, semelhante, e onima, que é nome. Os vocábulos que são iguais na grafia ou na pronúncia, ou ainda aqueles que são iguais tanto na grafia quanto na pronúncia. Homógrafos heterofônicos são palavras iguais na escrita, diferentes no timbre ou na intensidade das vogais. A palavra colher vem do verbo colher, diferente de colher, que é um instrumento, que é um substantivo. Vede, do verbo ver, o som é diferente de vede, do verbo vedar. Vede aquilo, vede aquele cano. Sábia, que pode ser um adjetivo, mulher sábia, é diferente de sabiá, que é um substantivo. Apoio, eu apoio, do verbo apoiar, é diferente de apoio, que é um substantivo. Providencia, ele providencia, do verbo providenciar, é diferente do substantivo providência. Seria, do verbo ser, né? Ela seria, é diferente da palavra séria, do adjetivo séria, que tem um acento no E, acento agudo. Eu molho, molho, do verbo molhar, é diferente de molho, que é um substantivo. Eu jogo, do verbo jogar, é diferente de jogo, que também é um substantivo. Veja que há uma diferença apenas no som das palavras, mas todas elas são escritas iguais, com a pequena diferença que algumas possuem acentos. Homófonos heterográficos são palavras iguais na pronúncia e diferentes na escrita. Acender com C significa atear fogo. É diferente de acender com SC, que significa subir. Acento com C é notação léxica. E acento com 2 S é lugar em que se senta. Acerto com C é um acordo, diferente de acerto com 2 S, que é uma afirmação. Apressar com C cedilha significa pôr o preço, é diferente de apressar com 2 S, que é tornar rápido, apressar-se, ou seja, tornar-se rápido. Bucho com CH é um estômago, e bucho com X é planta. Cela é um pequeno quarto, com C, cela com C, já cela com S é um arreio. Cegar é tornar cego, cegar com C, e cegar com S significa cortar ou ceifar. Cozer com Z vem do verbo cozinhar.
Já coser com S vem do verbo costurar. Massa, com C cedilha, é arma. E massa, com 2 S, é uma substância. Censo, com C e S, é um recenseamento. Já censo, com 2 S, significa juízo. Cerrar, com C, significa fechar. Já cerrar, com S, é cortar. Cédula, com C, é um bilhete. Já cédula, refere-se à pessoa cédula, ou seja, a pessoa cuidadosa. Seção, com C e 2 S, vem do ato de ceder. Já seção, com 3 S, é um departamento, está relacionado a tempo. Cerração, com C, é um nevoeiro. Já cerração, com S, vem do ato de serrar. Coxo, com CH, significa recipiente. Já coxo, com X, é aleijado. Conselho, com 2 Cs, é uma divisão administrativa. Já um conselho, com C e S, é um aviso. Empossar, com C cedilha, é cair no poço. E empossar, com 2 S, significa tomar posse. Laço, com C cedilha, é nó. Laço, com 2 S, significa esgotado ou frouxo. Taxa, com CH, é nódoa ou mancha. Já taxa, com X, é preço ou tributo. Homófonos homográficos ou homônimos perfeitos são aqueles que apresentam tanto a grafia quanto a pronúncia iguais. A palavra cedo, verbo ceder, eu cedo a sua proposta, é diferente de cedo, advérbio. Ainda é cedo. Livre pode ser um adjetivo, pessoa livre, é diferente de livre do verbo livrar. Livre-se disso. Somem, que pode ser do verbo somar, somem esta quantia, é diferente de somem do verbo sumir. Eles de vez em quando somem. Parônimos são vocábulos que possuem significações diversas e parecidas na forma. Ou seja, eles são parecidos na escrita e na pronúncia, mas apresentam significação totalmente diversa. Ele sonha em atuar no teatro como protagonista. Atuar com U significa representar. Os marinheiros precisam atoar o barco com um cabo para evitar o desvio. Nesse caso, atuar com O significa rebocar. O vinicultor ensinou como arrolhar as garrafas de vinho. Arrolhar com O significa pôr rolhas, colocar as rolhas. As pombas começaram a arrulhar ao amanhecer. Arrulhar com U significa emitir som ou cantar. O comprimento da sala foi medido em metros. Então, comprimento com O se refere a medidas. Ele deu um caloroso cumprimento ao amigo que não via há anos. Então, cumprimento com U significa o ato de cumprimentar uma pessoa. Ela estava cética quanto à eficácia do novo tratamento. Então, cética com C significa incrédula, pessoa que não acredita em alguma coisa. O ferimento ficou cético devido à falta de cuidados. Então, cético ou cética com S significa infecção. Então, cético pode significar infectado. O cavaleiro cruzou o campo montado em um seu cavalo. Então, cavaleiro refere-se a uma pessoa que monta a cavalo, diferente de cavalheiro. Ele foi um verdadeiro cavalheiro ao abrir a porta para ela. Então, cavalheiro com LH significa uma pessoa educada. Ele tentou consolar a amiga após a perda do emprego. Então, consolar
significa diminuir a dor de alguém. O documento foi emitido pelo serviço consular do país. Já consular vem de cônsul. O juiz decidiu deferir o pedido de habeas corpus. Deferir significa acatar ou aceitar. Os dois irmãos costumam diferir em suas opiniões. Então, diferir com i significa divergir. O marinheiro habilidoso conseguiu denodar as cordas rapidamente. Então, denodar significa desatar os nós. O escultor decidiu denudar a obra. Denudar quer dizer despir, retirar as vestes. A descrição do local era tão detalhada que parecia uma fotografia. Então, descrição vem do ato de descrever, contar sobre alguma coisa de forma detalhada ou escrever sobre algo. Já a descrição com i, a descrição é uma qualidade essencial em situações confidenciais, é uma pessoa discreta, uma pessoa que não gosta de se apresentar, que não gosta de se amostrar. A despensa estava cheia de alimentos para o mês. Então, despensa com e significa um local onde se coloca os alimentos. Ele recebeu dispensa do trabalho para cuidar da família. Então, dispensa com i vem do verbo dispensar. O erro passou despercebido por todos na reunião. Então, despercebido é uma pessoa que não foi percebida por ninguém. Ele foi pego desapercebido pela chuva repentina. Então, desapercebido é pessoa despreparada. Não é educado destratar os colegas de trabalho, ou seja, tratar mal. Então, destratar é tratar mal. As partes decidiram destratar o contrato devido às cláusulas abusivas. Então, destratar com i é tirar o trato, não, ou seja, acabar com o acordo. Após horas de mergulho, ele precisou emergir para respirar. Então, emergir é sair da água. Ela gosta de imergir nos estudos e esquecer o mundo ao redor. Então, imergir é mergulhar. Então, entrar na água, nesse caso, seria mergulhar nos estudos. Ele é um emigrante que deixou seu país em busca de novas oportunidades. Então, emigrante com E é pessoa que saiu de algum lugar, saiu de um país. O imigrante foi bem recebido no novo país. Então, imigrante com I é pessoa que chega em um país. Já emigrante com E, pessoa que sai de um país. O professor é uma figura eminente na área de física. Eminente com E é uma pessoa respeitada, é uma autoridade em determinado cargo. A tempestade parecia iminente no horizonte escuro. Então, iminente com I é algo que está por vir, algo que já está próximo de chegar. O padeiro precisou informar a massa rapidamente para que o pão não perdesse a textura. Então, informar com E é colocar na forma. É necessário informar os alunos sobre as novas regras. Já informar com I é passar a mensagem. Ele chegou esbaforido depois de correr para pegar o ônibus. Então, esbaforido é o mesmo que ofegante. O gato ficou espavorido com o barulho do trovão. Então, espavorido é amedrontado. O artesão vai estofar a cadeira com tecido novo, ou seja, vai cobrir com tecido. Ele começou a estufar o peito de orgulho ao receber o prêmio. Então, é encher-se. A palavra estufar pode significar encher. O ladrão foi pego em flagrante pela polícia. Então, flagrante com L significa alguém que foi pego no ato do crime. O perfume da flor era extremamente fragrante, ou seja, mostrava-se um grande aroma. A água começou a fluir suavemente pela cachoeira, ou seja, fluir com ela significa
movimentar-se. Ele desejava fruir de cada momento de tranquilidade. Então, fruir com R significa desfrutar alguma coisa. A inflação alta preocupa os economistas. Então, inflação com L pode significar aumento de preços. Ele foi multado por cometer uma infração de trânsito. Então, infração com R significa cometer algum erro. Quem infringir as regras será penalizado. Então, infringir significa cometer alguma irregularidade. Não devemos infligir dor aos outros sem motivo. Então, infligir com L pode significar aplicar ou causar alguma coisa. O lustre da sala foi substituído por um mais moderno. Então, mugir e mungir. De manhã, era possível ouvir as vacas a mugir no campo. Então, mugir, mugir, sem o N, é o mesmo que berrar. O fazendeiro ensinou como mungir as vacas corretamente. Já mungir, com N, significa extrair o leite. Pear e piar. O cavalo foi peado para que não fugisse durante a noite. Então, peado é o mesmo que preso. Foi amarrado. Os filhotes começaram a piar de fome, ou seja, a reclamar, a fazer barulho. O pleito, com L, pleito eleitoral, será realizado no próximo mês. Então, pleito com L significa escolha. Já preito, com R, ele fez um preito de gratidão ao seu mentor, com R significa homenagem. O médico vai prescrever um novo remédio. Então, prescrever é o mesmo que receitar ou estabelecer alguma coisa. Já o governo decidiu proscrever certas práticas abusivas, com O significa banir alguma coisa. O Conselho vai ratificar a decisão na próxima reunião. Ratificar é confirmar. Ratificar com A. Já retificar com E significa corrigir. É importante retificar as informações incorretas no relatório. A infância é o momento ideal para recrear. Recrear significa o mesmo que recreio, ou seja, diversão. O artista tentou recriar a atmosfera de sua cidade natal. Então, recriar com I é criar novamente. Recrear com E significa divertir-se.
O sino começou a soar ao meio-dia. Então, soar com O é emitir som. Ele começou a suar após correr no parque. Suar com I é transpirar. O banco decidiu sustar o pagamento do cheque por suspeita de fraude. Então, sustar com U significa interromper. Ele conseguiu suster a barra antes que ela caísse. Então, suster com E significa impedir de que se solte. Ele rezava o terço todas as noites. Terço com C cedilha é um instrumento. O céu estava terço após a chuva. Terço com S quer dizer limpo ou puro. Após a acusação, ele decidiu treplicar com novos argumentos. Treplicar com E significa reargumentar. O objetivo é triplicar a produção nos próximos meses. Já triplicar com I significa multiplicar alguma coisa por 3. Eles precisavam vadear o rio para continuar o caminho. Então, vadear com E é atravessar. Ele foi repreendido por passar o dia a vadear. Então, vadear significa curtir ou vagabundar com I. Já vadear com E significa atravessar. O empresário fez um vultoso investimento no projeto. Vultoso significa volumoso, grandioso investimento. O paciente apresentava um rosto vultuoso devido à inflamação. Já vultuoso, com U, significa inchado. Formas variantes. Existem as palavras aluguel e aluguer, marimbondo ou maribondo, coisa ou cousa, pitoresco ou pinturesco, malvadez ou malvadeza, cacaréus ou cacarecos, diabetes ou diabetes, bilis ou bile, percentagem ou porcentagem, bêbado ou bêbedo, derrubar ou derribar, chimpanzé ou chimpanzé, lacrimejar ou lagrimejar, baralhar ou embaralhar, quociente ou quociente, remoinho ou redemoinho, 14 ou 14, infarto ou infarte ou infarte. Então, infarto ou enfarte ou infarte. Todas as três palavras estão corretas. Taverna ou taberna, cota ou quota, espécime ou espécimen, ridiculizar ou ridicularizar, transpassar ou transpassar, transpassar ou traspassar e trespassar, assobiar ou assoviar, mobiliar ou mobiliar ou mobilar, louro ou loiro. Cognatos são as palavras que pertencem à mesma família ou grupo morfológico, isto é, são palavras derivadas de uma mesma raiz, de um mesmo radical. Então temos a palavra ferro, temos o seu radical FERR, e com base nesse radical nós podemos formar vários cognatos, como ferreiro, ferragem, ferrar, ferradura, ferramenta, férreo, ferraria, aferrolhar, ferrolho. Já a palavra pedra, temos o radical ped, e podemos formar os cognatos pedreiro, pedreira, pedregulho, pedroso, pedrinha.
Sinônimos são palavras diversas na escrita, mas semelhantes ou idênticas na significação. Então, a palavra abjurar, temos como sinônimos renunciar e repudiar. Admoestar, sinônimos de advertir ou repreender. Alarido, sinônimos gritaria e tumulto. Anuir, sinônimos concordar ou consentir. Apático, sinônimos indiferente ou inerte. Bisonho, os sinônimos é inexperiente ou ingênuo. Cândido, sinônimos é ingênuo ou puro. Compungido, sinônimos arrependido, contrito. Contumaz, sinônimos persistente, insistente. Deletério, os sinônimos nocivo e prejudicial. Dissenso, os sinônimos divergência e discordância. Espezinhar, os sinônimos são humilhar e menosprezar. Exorar, os sinônimos implorar ou suplicar. Fátuo, sinônimos vaidoso ou presunçoso. Inócuo, os sinônimos inofensivo ou irrelevante. Irracível, sinônimos irritável, colérico. Ladino, sinônimos astuto, esperto, com S. Lúgubre, sinônimos fúnebre, sombrio. Obtemperar, sinônimos obedecer, acatar. Perenidade, sinônimos eternidade, continuidade. Probo, sinônimos honesto, íntegro. Taciturno, sinônimos reservado, calado. Venal, sinônimos corruptível, subornável. Antônimos são palavras que apresentam sentidos totalmente opostos. Alto, baixo. Claro, escuro. Feliz, triste. Grande, pequeno. Rico, pobre. Forte, fraco. Lento, rápido. Quente, frio. Bonito, feio. Limpo, sujo. Novo, velho. Inteligente, burro. Pesado, leve. Claro, turvo. Aberto, fechado. Leve, pesado. Seco, úmido. Simples, complexo. Doce, amargo. Fraco, forte. Vivo, morto. Cheio, vazio. Claro, escuro. Alegre, triste. Polissemia é o fenômeno linguístico em que uma única palavra possui vários significados, dependendo do contexto em que é utilizada. A manga da camisa está suja. Então, essa manga significa parte da vestimenta. Todos comeram a manga. A manga aqui, nesse caso, é uma fruta. A encanação precisa de uma nova manga. Essa manga é uma peça de metal. A manga do candeeiro se queimou. Essa manga é um tecido. Homônimos e parônimos.
Vamos agora resolver 30 questões de concursos públicos. Questão número 1. Assinale a opção em que a expressão retirada do texto foi empregada em sentido denotativo, ou seja, no sentido literal. Pause o vídeo e resolva esta questão. Na letra A temos a frase: a religião norte-americana do automóvel e do desprezo pelo transporte público. Então, chamar religião norte-americana do automóvel está no sentido figurado. Toda a mitologia da liberdade de mercado e da sociedade de consumo. Então, mitologia de liberdade, mitologia de mercado, está no sentido também figurado, no sentido conotativo. De braços abertos. Esse de braços abertos também está no sentido figurado, não está no sentido denotativo. No Sul, apenas uma de cada 100 pessoas tem carro próprio. Então, nesse caso aqui, nós temos uma frase que não está no sentido figurado, no sentido literal. Estamos falando de uma região sul, passando uma informação de que a cada 100 pessoas tem carro nessa região. Então, trata-se de um sentido denotativo. Essa é a alternativa correta, letra D. Gula e jejum do cardápio ambiental. Então, falar de gula e jejum do cardápio ambiental está no sentido figurado. Por isso que a alternativa correta é a letra D de dado. Questão número 2. Constituem parônimos os vocábulos grifados nas frases apresentadas em. Pause o vídeo e resolva esta questão. Parônimos são palavras que são parecidas na grafia, na escrita, mas possuem sentidos diferentes. Então, temos a frase: constava no relatório a descrição pormenorizada da destruição do centro de treinamento decorrente da invasão de torcedores. Então, descrição com E significa o ato de descrever, de falar ou escrever sobre algo de forma detalhada. Com discrição e muita simpatia, o novo jogador logo conquistou a confiança da torcida. Então, discrição está relacionada a uma pessoa que não é de aparecer, de se mostrar, que ela é mais recatada. Então, veja que a grafia descrição e descrição são parecidas, mas os sentidos das palavras são diferentes. Então, descrição e descrição são parônimos. Então, a alternativa correta já é a letra A. Se nós verificarmos a letra B, C, D e E, vamos verificar que nós temos as mesmas palavras escritas, protesto e protesto, ou seja, a escrita é igual, e ele tem o mesmo sentido, protestar. Torcedores descontentes invadiram a sede do clube e a depredaram. A segunda, com sede de vitória, os torcedores estimavam o time ao ataque. Então, nesse caso, nós temos palavras que são escritas na forma igual. Então, elas são homônimos, homográficos, ou seja, tem a mesma grafia, mas o som é diferente, né? Uma significa sede, local, e outra é sede, que tem um sentido diferente. O recinto foi atacado por bombas de fabricação caseira. Na festa junina soltaram bombas e fogos de artifícios coloridos. Então são as mesmas bombas, né? Tem a mesma grafia, o mesmo som, o mesmo sentido, som chamado homônimos perfeitos. Na verdade, bombas nesse caso tem o mesmo significado, né? Não trata-se de homônimos, porque elas têm o mesmo significado. Os feridos no confronto foram encaminhados ao hospital mais próximo. Vários espectadores ficaram feridos no último festival. Então, nesse caso, feridos é a mesma palavra. Está no mesmo contexto, né? De uma pessoa que está ferida. Então, a única alternativa correta é a letra A. Questão número 3.
A frase em que há palavras escritas de modo incorreto é: pause o vídeo e resolva esta questão. Na letra A, nós temos a frase: a aridez, que sempre caracterizou as paisagens do Nordeste brasileiro, aparece agora, para assombro de todos, na região sul, comprometendo as safras de grãos. Então, as palavras aridez, com Z, caracterizou, com Z, Nordeste, com N maiúsculo, e Sul, com S maiúsculo, talvez sejam essas as palavras que poderiam causar dúvida quanto à grafia, mas todas elas estão corretas. Aridez é com Z, caracterizou é com Z, e Nordeste e Sul, que são regiões, são escritas com letras maiúsculas. Na letra B, alguns estudiosos reagem com sensatez às recentes explicações, considerando-se o papel da bomba biótica é realmente crucial na circulação do ar. Então, o que poderia causar dúvida seria a palavra reagem, que realmente é com G, sensatez, que é com Z, no final possui a letra Z, e explicações, que realmente é com X. Então, todas elas estão corretas. Letra C. Se for comprovada a correção da nova teoria, a preservação das florestas torna-se essencial para garantir a qualidade de vida em todo o planeta. As palavras que poderiam causar dúvida seriam correção, preservação e essencial. Todas elas estão escritas de forma correta. Correção com C cedilha, preservação com C cedilha e essencial com 2 S e NC. Letra D. O desmatamento indiscriminado que reduz os índices de chuva e altera o ciclo das águas podem transportar um continente em extenso e inabitável deserto. Então, a palavra indiscriminado está incorreta. O certo seria indiscriminado com I, que significa diferente, aquilo que causa divergências. Ou seja, o desmatamento indiferente, porque existe desmatamento legal e ilegal, que não se diferencia um do outro, pode reduzir os índices de chuvas e alterar o ciclo das águas. E a palavra extenso não é com S, sim com X. Então já é a letra D a alternativa correta, porque essas duas palavras estão escritas de maneira incorreta. Na letra E, com ventos mais próximos ao mar, o úmido resultante da evaporação da água do oceano é puxado para o continente, distribuindo a chuva ao redor do planeta. Então, as únicas palavras que poderia causar dúvida quanto à grafia seria próximo, que é com X, úmido também, porque não é com H, evaporação, porque é com C cedilha, e puxado, porque realmente se escreve com X. Então, a alternativa correta é a letra D, porque indiscriminado não é com E, sim com I, e extenso se escreve com X e não com S. Questão número 4. Identificam-se parônimos no par de expressões transcritas em... Pause o vídeo e resolva esta questão. Na letra A, primeiro devemos verificar que a palavra parônimo significa palavras que são parecidas na escrita, mas possuem sentidos diferentes. E se olharmos as 5 alternativas, a única que possui o parônimo é a palavra tráfico, que diverge de tráfego, né? Tráfico com I ou tráfego com I. Porque tráfico com I é um crime, cometer algum crime, é traficar. Já tráfego com E significa movimentar-se em uma pista,
está relacionado ao trânsito. Então, tráfego de pessoas, ou seja, a movimentação de pessoas, ou de carros, de bicicletas, enfim. Está relacionado ao transporte, movimentação. E se olharmos as outras alternativas, não tem nenhuma relação de uma palavra que é parecida, escrita, e tem significados diferentes. Todas elas são palavras escritas de formas diferentes. Então, a única alternativa correta é a letra B. Questão número 5. A frase em que a palavra destacada está empregada de modo equivocado é: pause o vídeo e resolva esta questão. Na letra A, nós temos a frase: inerme, diante da ofensiva tão violenta, não lhe restou nada a fazer senão render-se. Então, a palavra inerme é o mesmo que indefeso. Então, indefeso diante da ofensiva tão violenta. Inerme diante da ofensiva tão violenta. Inerme está escrita de maneira correta. Na letra B, há quem proscreva construções linguísticas de cunho popular. Proscreva vem de proscrever, que é o mesmo que proibir ou excluir. Então, há quem proíba construções linguísticas de cunho popular. Há quem proscreva. E proscreva está escrita de maneira correta. Letra C. Fui informado do diferimento da reunião em que o fato seria analisado. Diferimento é o mesmo que adiamento e também está escrita de maneira correta. Diferimento da reunião, adiamento da reunião. Diferimento realmente é escrito com I. Letra D. A discriminação de algumas drogas é questão polêmica. Discriminar é o mesmo que retirar o crime. Então, discriminação é retirar o crime de algumas drogas, é questão polêmica. E discriminação está escrita de maneira correta, é com E. É discriminar e não discriminar. Na letra E, temos a frase: a flagrância do perfume inebriava a todos os convidados. Então, a palavra está escrita de maneira correta. Flagrância vem de flagrante. Flagrante é pegar alguém no flagra, no ato de algum crime. A maneira correta de escrever seria fragrância, que está relacionado ao aroma do perfume. Então, fragrância, com 2 R's, se refere ao aroma, enquanto flagrante ou flagrância se refere a flagrante, ou seja, o ato de pegar alguém no flagra, diante de um crime. Por isso que a alternativa correta é a letra E, porque a palavra fragrância estava escrita com L e não com R. Questão número 6. O vocábulo destacado quanto ao seu significado está empregado adequadamente na seguinte frase. Pause o vídeo e resolva esta questão. Na letra A, nós temos ações mal-sucedidas prenunciam um fracasso eminente. Eminente com E, significa pessoa ilustre, pessoa destacada. O certo seria iminente. Iminente com 2 Is. Porque iminente é algo que está próximo a acontecer, próximo a vir. Então, seria um fracasso iminente com I, ou seja, um fracasso que estava por vir. Letra B. Para ascender profissionalmente, é preciso perseverança. Ascender com C é até a fogo, por fogo em alguma coisa. Já ascender com SC significa elevar-se, crescer. Então, para crescer profissionalmente e elevar-se, é preciso perseverança. O profissional de sucesso discrimina as etapas de suas ações. Discriminar com E é o mesmo que retirar o crime. Já discriminar com I
é diferenciar. Então, o profissional de sucesso diferencia as etapas de suas ações, ou seja, discrimina as etapas de suas ações. Na letra D, a expectativa do triunfo motiva o empreendedor. Expectativa realmente é escrito com X. A alternativa correta é a letra D. Na letra E, é preciso saber deferir o amor do ódio. Deferir com E é o mesmo que acatar, é o mesmo que aceitar, confirmar alguma coisa. Aceitar uma solicitação. Já diferir não é confirmar. Diferir com I significa diferenciar. Então, o correto seria diferir. É preciso saber diferir o amor do ódio, ou seja, é preciso saber diferenciar o amor do ódio. E nesse caso é diferir com I. Por isso que a alternativa correta é a letra D, expectativa, realmente escrita com X. Sétima questão. O valor semântico atribuído ao verbo dar, apresentado entre parênteses, está incorreto na frase. Pause o vídeo e resolva esta questão. Na letra A, lamentavelmente, deu pouco tempo do seu dia para uma reflexão. Então, dar tempo ou dar pouco tempo a alguma coisa é dedicar-se a alguma coisa. Então, está correto. Então, ele dedicou pouco tempo do seu dia para uma reflexão. B. Embora tivesse magoado algumas pessoas, não se deu conta, ou seja, não percebeu. Não se dá conta mesmo que não ter percebido. Está correto. Letra C. Daqui a um tempo, dará por terminado o seu problema maior. Então, dará por terminado é considerar-se-á terminado o seu problema maior. Então, está correto, é considerar. O seu primeiro erro se deu quando tentou ajudar um amigo em apuros. Então, o seu primeiro erro é o mesmo, esse deu é o mesmo que concedeu? O seu primeiro erro concedeu? Existe a ideia de conceder um erro? Não. Esse deu é o mesmo que ocorreu. O seu primeiro erro ocorreu quando, ideia de tempo, então ocorreu, período de tempo, quando tentou ajudar um amigo em apuros. Então não é conceder, e sim esse deu é no sentido de ocorreu, aconteceu. Né? Ocorreu ou aconteceu, o seu primeiro erro aconteceu quando tentou ajudar um amigo em apuros. Então não é conceder. A alternativa incorreta, a alternativa correta é a D, porque a afirmação está incorreta. Na letra E, no presente, a vida se dá tão pessimista. Se dá tão pessimista, ou seja, se apresenta pessimista. Por isso que está correto. Então, a alternativa, o gabarito é a letra D, porque deu tem o significado de acontecer, de ocorrer, e não de conceder. Oitava questão. Devemos deixar de nos conformarmos em saber executar apenas uma atividade e conhecer várias outras, nas quais, com interesse e dedicação, podemos ser diferenciados. O vocábulo destacado pode ser substituído sem alteração de sentido por pause o vídeo e resolva a questão. A palavra indiscriminado é o mesmo que não é diferenciado. É o contrário de diferenciado. Aquilo que não pode ser distinguível. Você não pode distinguir uma coisa da outra. Se ele não é distinguível, ele é indiscriminado. Inatingível, não faz sentido em substituir inatingível por diferenciado. Preterido é uma pessoa que está excluída, ou seja, ela é rejeitada. Então, preteridos são rejeitados. Pessoa preterida é pessoa rejeitada. Disseminados é disseminar, de se espalhar alguma coisa, se propagar. Não faz sentido se substituirmos a palavra por diferenciado. Agora, destacado, sim.
Quando a pessoa ela é diferenciada, significa que ela tem um destaque em relação às demais, que ela é elevada, que ela se distingue de outras pessoas, que ela tem algo a mais. Por isso que a alternativa correta é a letra D. Diferenciado é o mesmo que destacado. São sinônimos. Questão número 9. Esse futuro que concebemos deve estar sempre em congruência com nosso eu. O vocábulo destacado pode ser substituído sem alteração de sentido por o vocábulo destacado é congruência. Pause o vídeo e resolva esta questão. A palavra congruência é o mesmo que concordância. Na letra A, nós temos a palavra dissonância. E dissonância é o mesmo que divergência, discordância. Então, justamente é o contrário. Resistência é o ato de resistir. Então, traz uma ideia de oposição, que não é o mesmo que concordância. Já correspondência, nós podemos dizer que correspondência é o mesmo que concordância. Então, congruência. Então, concebemos, esse futuro que concebemos deve estar sempre em concordância ou em correspondência com o nosso eu. Está em congruência. Por isso que a letra C está correta. Na letra D, relutância, que é relutar, resistir, não tem nada a ver. E controvérsia é o mesmo que divergência, que também não tem nada a ver. Por isso que a alternativa correta é a letra C, correspondência. Questão número 10. O segmento cujo sentido está corretamente expresso em outras palavras é... Pause o vídeo e resolva a questão. Letra A. Se multiplicaram de maneira prodigiosa. Cresceram ilusoriamente. A palavra prodigiosa vem de prodígio, de maneira grandiosa. Então, prodigiosa é grandiosa. Então, se multiplicaram de maneira prodigiosa, se multiplicaram de maneira grandiosa. Cresceram ilusoriamente. Ilusoriamente vem de ilusão, de enganação. Então, ilusório não é sinônimo de prodígio. As duas espécies se regalaram. Regalar é o mesmo que se alegrar. Os dois gêneros se empanturraram. Empanturrar é o mesmo que se fartar, ou seja, se encher-se de alguma coisa. Letra C. Uma família singular. Então, regalar, que é alegrar, é totalmente diferente de empanturrar, que é encher-se, de fartura, farturar-se. Então, são palavras diferentes. Uma família singular é uma família única, uma família distinta. Um conjunto variegado é o mesmo que variado, ou seja, diversificado. Então, um conjunto diversificado não é o mesmo que algo que é único, que é singular. Que selou o destino. Que indigetou a fatalidade. Então, fatalidade está relacionado à morte. Então, não tem nada a ver com destino. Empenhou-se na procura. Dedicou-se com afinco à busca. Então, dedicar-se à busca, ou seja, afinco, ou seja, de maneira ferrenha, afinco é mesmo que maneira ferrenha, de maneira com grande intensidade, sem se cansar, de forma implacável. Então, buscar com afinco é o mesmo que empenhar-se na procura. É um empenho. Por isso que a letra E está correta. Questão número 11. Observe a palavra coral no par de frases. Cantei em coral. Mergulhei e arranhei a perna num coral.
A relação existente entre as duas palavras é a mesma que se verifica em... Pause o vídeo e resolva esta questão. Na primeira frase, cantei em coral. Esse coral é uma reunião de pessoas, um grupo de pessoas que se reúnem para cantar. Já no segundo, arranhei a perna no coral. Coral é um tipo de objeto que se encontra no mar. Ou seja, são palavras iguais na grafia, escrevem-se de maneira iguais e são iguais no som, porque a pronúncia é igual. Então, são homônimos perfeitos, porque eles são homófonos, sons iguais, e homógrafos, escrita igual. Entre as alternativas, vamos verificar quais delas possuem homônimos perfeitos. Na letra A, o perigo é iminente. O eminente deputado fez uma declaração. Iminente com I e eminente com E são palavras escritas. A escrita é parecida, mas o sentido é diferente. Trata-se de parônimos. Letra B. Passei em frente a seu edifício hoje. Implodiram o prédio condenado. Edifício e prédio são sinônimos. A manga que comi estava docinha. Rasguei a manga da camisa. Então, temos duas palavras, mangas, que a escrita é igual e a pronúncia também é igual. Então, trata-se de homônimos perfeito. Essa é a alternativa correta. Em D, comprei figo na feira, mas a fruta não estava boa. Então, essa palavra fruta apenas substitui o figo, porque todo figo é uma fruta, mas não tem relação de homonomia. De homonímia. Não tem relação com a homonímia. A sala de aula estava lotada e a escola é um sucesso. Então, não tem nenhuma relação essa frase. Portanto, a alternativa correta é C, porque as duas mangas são escritas de maneira igual e a pronúncia também é de maneira igual. Trata-se de um homônimo perfeito. Questão número 12. A sentença em que o verbo tocar está usado como o mesmo sentido que se verifica na sentença. Como acontece com todos os poetas e compositores, ele tocou cada pessoa de modo diferente. Então, peço que você pause o vídeo e resolva esta questão. Então, essa palavra tocar está no sentido figurado, né? Quando ele diz que ele tocou cada pessoa de maneira diferente, então ele sensibilizou. Né? Esse tocou está no sentido de sensibilizar. Sensibilizar. Vamos verificar as alternativas. Ele tocava na orquestra da capital. Então, esse tocar está no sentido denotativo, no sentido literal, de tocar um instrumento, ou seja, de simplesmente manipular um instrumento. Então, não está no sentido de sensibilizar. O sino da igreja vai tocar às 6 horas. Também tocar no sentido de soar. Aqui é soar, não é sensibilizar. A equipe tocou o projeto rapidamente. Tocar, nesse sentido, é de trabalhar, né? Então, a equipe trabalhou o projeto rapidamente. Na D, não toque em nada que está sobre a mesa. Então, é sentido literal, né? De não mexer em alguma coisa. Então, só pode ser a letra E. O sorriso de uma criança sempre me toca. Ou seja, o sorriso de uma criança sempre me sensibiliza. Então, a alternativa correta é a letra E. 13ª questão. O segmento cujo sentido está corretamente expresso com outras palavras é... Pause o vídeo e resolva a questão. Na letra A, nós temos a palavra enclausurada, uma reserva ainda mais enclausurada, ou seja, uma reserva ainda mais escondida.
um território sempre inexplorado. Então, escondido não é o mesmo que não explorado. Letra B. É uma parte ínfima do planeta. Ínfima e insignificante. Num ponto desconhecido da Terra. Desconhecido não é o mesmo que ínfimo. A imorredoura questão é aquilo que não morre. O problema de mais difícil solução. Então não tem uma relação direta. Perspectivas mais sombrias, ou seja, mais difíceis, mais escondidas, mas nesse caso seria perspectivas que não são boas, né? São perspectivas más. Visões menos animadoras. Então tem uma correspondência. Se você tem uma visão menos animadora, porque você tem uma perspectiva sombria. Já é a letra D. Para superar as adversidades. Para atenuar situações incompreensíveis. Atenuar e minimizar. Então, superar adversidades não é o mesmo que atenuar situações incompreensíveis. Então, a alternativa correta é a letra D. Questão número 14. Na frase, foi criado sinteticamente em laboratório para replicar essas moléculas encontradas na natureza, a palavra destacada pode ser substituída sem alterar o significado do trecho por pause o vídeo e resolva esta questão. A palavra replicar é o mesmo que aplicar novamente. Então, a única alternativa que possui o sinônimo de replicar ou replicar novamente é reproduzir, que é produzir novamente. Então, a alternativa correta é letra B, reproduzir. Questão número 15. Observe as frases. O paciente submeteu-se a sessões de sangria, utilizando-se de sanguessugas. Encontrou, na seção de remédios, o que procurava para o seu alívio. O par de palavras sessão relaciona-se ao estudo da... Peço que pause o vídeo e resolva esta questão. Então, as palavras sessão com S e dois S's e sessão com S e C cedilha são palavras que possuem o mesmo som. Então, eles são homófonos. E por isso, trata-se de um caso de homonímia. Como nós sabemos, homonímia são palavras que têm a mesma grafia ou pronúncia, mas significados diferentes. No caso, trata-se de uma homonímia, mas também de um homófono, porque possui sons iguais. Se a grafia fosse igual, teríamos um caso de homógrafos. Nesse caso, apenas trata-se de um homófono. Apenas os sons são iguais. Por isso que a alternativa correta é a letra A, homonímia. Questão número 16. No trecho, para especialistas, fica uma questão. Até que ponto essa exuberância econômica no Brasil é sustentável ou é apenas mais uma bolha? O termo em destaque tem como antônimo, pause o vídeo e resolva esta questão. Então, antônimo é o contrário de sinônimo, ou seja, antônimo são palavras que possuem sentidos contrários. Por exemplo, forte e fraco, alto e magro, grande e pequeno, claro e escuro. E a palavra exuberância é sinônimo de abundância. Portanto, não pode ser a letra E. Assim como não pode ser a letra A, porque fortuna seria um sinônimo de exuberância, uma vez que fortuna tem relação com abundância. Não pode ser riqueza, porque tem uma relação com fortuna, são sinônimos, assim como não pode ser opulência, que opulência é sinônimo de riqueza. Só sobrou a letra B, que é a nossa resposta, escassez, porque escassez está relacionado com algo que está por acabar, algo que falta, algo que está por terminar. Enquanto exuberância é algo que está relacionado à abundância, algo que está em grande quantidade, escassez é aquilo que está em pequena quantidade. Por isso que a alternativa correta é a letra D.
Questão 17. Assinale a alternativa em que os termos destacados em cada grupo de frases são parônimos. Pause o vídeo e resolva esta questão. Parônimos são palavras cuja pronúncia é parecida, a escrita é parecida, mas possuem significados diferentes. Na primeira frase, tudo já está preparado para a cidade empossar o novo prefeito. Empossar, com 2 S's, é tomar posse. É preciso cuidar para o piso da varanda não empossar. Empossar com C cedilha é encher algum local de água. Verifica-se que empossar com 2 S's e empossar com C cedilha, o som é o mesmo. Então, eles são homônimos, homófonos, e não parônimos. Letra B. Uma das grandes festas de apreço popular é a do Círio de Nazaré. Círio com C é uma grande vela de gesso, grande vela de cera. Chegou à hospedaria um homem. Dizem que é sírio. Sírio com S é uma pessoa que nasceu na Síria, no país chamado Síria. Nós verificamos que as palavras são iguais na pronúncia. Sírio com C e Sírio com S. Também trata-se de homônimos, homófonos. Letra C. Nas cidades europeias, após o almoço, a cesta põe tudo a dormir com as pessoas. Cesta, com S, 2 S's, trata-se de repouso após o almoço. É o que nós chamamos de cesta. A menina feliz preparou uma grande cesta de Páscoa para sua avó. Cesta, com C, é um local onde se deposita coisas. Cesta de pão, cesta de Páscoa. Verifica-se o quê? Que as duas palavras são parecidas na escrita e na pronúncia. Cesta, com E mais aberto, é um local, trata-se de um repouso, após o almoço. E cesta, com E mais fechado, é um local onde se deposita coisas, é um objeto. Então, a letra C é o nosso gabarito. Trata-se de parônimos, palavras parecidas na escrita e na pronúncia, mas que possuem significados diferentes. Espera-se que as delegações dos países viajem nesta semana para a realização dos Jogos Olímpicos. Viagem com J vem do verbo viajar. Segundo o poeta, a viagem mais difícil é a que fazemos para dentro de nós mesmos. Viagem com G é um verbo. As duas palavras possuem a mesma pronúncia, o mesmo som. Então, também são homônimos, homófonos. Então, a alternativa correta é a letra C, pois Sírio com C e Sírio. É a letra C porque cesta com SS e cesta com SC são parônimos. Questão número 18. Qual das alternativas completa corretamente as frases abaixo? Pause o vídeo e resolva esta questão. Na primeira frase nós temos asso frangos todas as noites. Esse asso vem do verbo assar. É escrito com 2 S's. Aço com C cedilha é um metal, um substantivo. Segunda frase. Ele quer ascender na carreira. Esse ascender no sentido de elevar-se, de crescer. Escreve-se com SC, desta forma aqui. Quem vai acender as velas do bolo? Esse acender está no sentido de até a fogo. Escreve-se dessa forma. Acender com C. Levaremos a máquina para o senhor consertar. Esse consertar é o mesmo que ajustar. Escreve-se dessa forma. Com S. Consertar com C é uma produção musical. Já consertar com S é um ajuste. Por isso que a alternativa correta é a que está relacionada com a letra C. Aço com 2 S's, acender com SC, acender com um C e consertar com S.
Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Curta e compartilhe todos os vídeos. Vejo você na próxima aula. Até lá!